Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa notificação no YouTube e veio assistir mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem, e eu sei que você já veio com sangue nos olhos, porque hoje a gente vai falar de Goetia. Goetia, o preferido de 9 de cada 10 jovens místicos. E o preferido para galera se afundar sozinho. E hoje, para a gente dar uma ajuda para você não se afundar, saber conversar com seus amiguinhos demônios, eu chamei um cara que está tipo quase 40 anos com isso. Então a gente já estava assim, já ensaiando aqui essa conversa faz um tempo e finalmente eu consegui encaixar na agenda. Então eu agradeço primeiramente, Gilberto Strapazon. Como é que você tá, mano? Obrigado por estar aqui com a gente. Saudações a todos, boa noite. Obrigado, Marcelo, pelo convite, é uma honra para nós. Eu estou aqui aproveitando o início do inverno, né? Então, início de inverno tem aquela coisa de mudança de estação, mudança de energia. E é bom a gente estar se conectando. E por acaso está começando a chover. Então já é uma lembrança assim, clima está tempestuoso, energias estão agitadas, nem sempre é bom para um ritual. Mas a gente aproveita para se recolher também, justamente nesses momentos. Quando não é propício para uma coisa, a gente vai aproveitar para outra. Então eu vou aproveitar para compartilhar com os colegas agora, conversar, procurar levar alguma informação para vocês. Como o Marcelo falou, eu tenho já algum tempo de vida nessa área, né? Primeira pergunta, antes da gente começar a entrevista, né? Quem já acompanha a gente já está acostumado, né? É que a gente pergunta para o convidado, pediu para contar um pouquinho da tua jornada, né? Então, como é que você começou? Você era um dia lá criancinha, ia na missa e tal, e aí rezava o terço, e aí depois de 40 anos tá trabalhando com demônio, com Goetia e tal. Então, como é que aconteceu isso, né? Bom, eu sempre fui uma pessoa curiosa, tá? Sempre gostei de ler desde pequeno, sempre tive prazer de leitura. Eu aprendi a ler, eu comecei a pegar livro. Mas também eu sempre tive curiosidade sobre as coisas. Então, no início, eu não posso dizer que era um interesse místico. Não, eu queria entender por que eu não me dava bem na família, por que eu achava as pessoas estranhas, por que eu não concordava com as coisas. Mas tinha coisas que me chamavam a atenção, que eram diferentes. Então, a visão de mundo que eu tinha não batia. Claro, eu era muito criança ainda. Então, a minha primeira experiência mais espiritualista, digamos assim, foi lá no início dos anos 70. Tinha uma seita que existe até hoje com outro nome, que era conhecida como os Meninos de Deus. Então, eu criança ainda, tinha 10, 12 anos, eu comecei a conhecer aqueles rapazes e moças que andavam na rua distribuindo uma mensagem de Jesus. Era uma coisa bem hippie. E me chamou a atenção, eu comecei a conhecer eles e participar de alguma maneira. Mas uma coisa discreta. Mais adiante, eu fui conhecer, através de uma outra pessoa, o primeiro livro de Castanheda que eu li, que é o Viagem a Ixtlan. É o terceiro livro do Castanheda. Eu agradeço até hoje ter conhecido esse livro, porque nesse livro, ele praticamente fala só da coisa de descobrir que o universo é grande e misterioso. E te trazer uma visão diferente de como as coisas são. E aquilo bateu tudo comigo. Aí eu comecei a estudar e, claro, eu estou sempre dizendo, durante uns 13 anos, mais ou menos, eu só fiz cagada. Porque eu comecei a fazer aquilo por conta própria. Eu comecei a acrescentar outros livros, Levi, Papos e outras coisas, mas sem método. Nos anos 70, a gente conseguia algum livro, era muito difícil. A principal publicação que a gente tinha na área era a Revista Planeta, ainda no tempo da Revista Planeta, aquelas quadradinhas. Então aquilo atraía muita curiosidade, tantas áreas diferentes, tantas coisas. E era o pouco material que tinha. Eu morava na cidade interior também, consegui livros, mais difícil ainda. E naquela época, antes, claro, não tinha internet, muito difícil conhecer pessoas que participassem de grupos formais, de ordens, de escolas.
Então eu fui quebrando a cara, mas nessa coisa de quebrar a cara tantas vezes, eu também tive aprendizados, experiências fantásticas. Tem experiências que eu tive ainda nos anos 70 que até hoje poucas pessoas conheceram. Manifestações, resultados, e uma coisa que eu já comentei outro dia, por que a maioria das pessoas hoje pega, por exemplo, aqui, a Goethe, querem dinheiro, querem mulher, querem homem, querem emprego, querem sucesso. Eu queria conhecer o universo. Então no início, meu início mesmo, eu fui um místico. E isso muito depois continuou. Eu continuei pelos longos anos, fui aprendendo outras práticas. Só lá em 1988, aí a minha vida pessoal estava destruída, depressão, atolado em drogas, bebida. Profissionalmente, eu nunca fui um mau profissional. Sempre fui muito destacado na minha área. Eu sou analista de sistemas, sempre trabalhei com software, muita complexidade. Meu serviço impecável, mas a minha vida pessoal destruída, porque eu andava enxergando de tudo ao redor, eu não me dava bem com o mundo, eu olhava para as árvores, eu sabia que aquilo era energia vital, já enxergava a aura das árvores, eu já fazia isso e tudo, mas na vida pessoal não fazia sentido nenhum. Então chegou um ponto que eu me afundei e graças a um colega me sugeriu um workshop, na época no grupo do Osho, o Bhagwan Rajneesh, que eu achava que esse é um outro Khalil Gibran, porque eu sempre fui mentalista, eu era muito cartesiano, trabalhava com a mente, questionava tudo, mas eu já estava eu estava numa fase tão mal que eu ia me suicidar, era certo. E eu acabei indo numa palestra e ia ter um workshop com um terapeuta de 3 dias, de imersão, 3 dias fechado dentro de uma casa. Eu não entendi nada do que ele falou, mas aquilo tocou em mim, que ele falou sobre ter raízes, bateu comigo e eu fiz a tal da terapia e entramos nas meditações, porque hoje sempre teve meditações ativas, tinha as ativas e as passivas. Então, no caso, a meditação dinâmica, que trabalha com vários passos assim, corpo, respiração, e isso mexe com a tua energia. Eu nunca tinha feito uma coisa dessas, com método certinho. E eu tava assim, podre de gordo, eu era toxicólatra, literalmente. Ó, pessoal, eu já comentei em outras vezes, eu era drogado ao extremo. Bebia que nem um louco, inchado de tudo, então eu não tinha saúde nenhuma, e eu comecei a fazer aquilo, e era um exercício físico pesado, e eu vi que eu não consigo mais, o coração começou a disparar, eu vou morrer, mas eu estava suicida, se eu não tivesse ali, eu teria me suicidado naquela noite. E eu vi, olha, o que foi falado nessa hora inteira, e algumas coisas durante a noite, que eu passei a noite na casa, me trouxeram luz, não, mas isso aqui é uma coisa que eu posso tentar, então eu quero tentar isso, porque eu não tenho mais nada a fazer. Eu não tinha mais nada, eu não tinha mais vida. Foram 13, 14 anos fazendo tudo errado. E eu vi que eu ia morrer. Literalmente vi que eu ia morrer, o coração assim, eu já tive, agora já sou mais velho, já tive taquicardia de parar no hospital, não sei o que é. Eu tive uma parada cardíaca. Eu estava lá tentando fazer exercício, não aguentava mais e o coração parou. E foi uma situação, aquela coisa de câmera lenta. Eu me vi desabando, mas assim, eu pensando, eu quero, ou eu morro, ou eu consigo. Eu me entreguei total. E eu me vi desabando e eu tive a manifestação física. Eu sempre choro. Eu tive a manifestação física do Osho na minha frente. Aquele baixinho, rindo na minha cara. Tu quer mesmo? Então continua. E foi uma frase assim, tão inteira. E eu percebi, eu posso mesmo. Eu posso vencer até a morte. E o coração voltou a bater. Eu não cheguei a cair total no chão, assim, fui de joelho e eu consegui levantar. E aí, de repente, eu tive uma força física que eu nunca tive. E eu comecei a gritar, pular. E aí foram 3 dias depois de terapia, daí com terapeuta, aprendendo coisas da minha vida e percebendo tudo que estava errado. E foi como quando eu me tornei um sannyasi. Eu sou um sannyasi. De todo aquele grupo, todos já eram participantes dessas linhas de meditação, coisa assim. Há muitos anos, nenhum deles era discípulo do Osho. Eu fui o primeiro a me tornar discípulo daquele grupo todo. E de lá para cá, daí que eu comecei a aprender disciplina, método, que é uma coisa que eu falo até hoje, ter uma disciplina, ter um método, porque eu fazia tudo sem método. Eu pegava os livros de qualquer jeito, eu fazia as coisas, eu comecei a ter disciplina, ter um diário pessoal, que a gente sempre fala na magia, né? Ter o seu diário, se organizar, se preparar. E o resto é vida. Daí de lá para cá são outros 30 e poucos anos
sempre aprendendo, continuo sempre aprendendo nessa prática, mas essa foi a primeira fase. Comecei fazendo merda, tive essa mudança toda, e aí, daí sim, perceber, opa, isso aqui tem um sistema, isso aqui tem um método. E uma coisa que o meu mestre falava já na época, questione. Então não se trata de acreditar no que eu estou falando, siga isso aqui, questione, porque ele sempre dizia, questione, porque se você vai acreditar em qualquer um, não é o teu aprendizado, você tem que entender por você mesmo. E eu tive essa oportunidade, paguei com a minha vida e não me arrependo. Eu aprendi que funcionou para mim, porque eu percebi, esse método funciona. Não é o único método que eu uso, eu tenho formação em várias áreas, né? Xamanismo, bruxaria, vários grimórios, mas todos 10, 20, 30 anos de trabalho em cada um. Então tudo isso acumulou e foi sendo uma formação para isso que eu falo hoje. Então são tantas e tantas experiências que a gente tem e aprender a buscar outras fontes. Coisa que eu falei assim, não acredite em tudo assim na primeira. Pesquisa, o famoso Círculo da Goetia, por exemplo. Tá, esse é o círculo, mas esse aqui é do Sloane 38 e 25. É um dos grimórios. Mas tem vários grimórios, tem várias versões. Quando eu fiz o primeiro Círculo da Goetia, eu pesquisei em vários grimórios antigos, textos originais, mais trabalho dos autores modernos, como Aaron Leite, o Joseph Peterson, tantos outros colegas, até eu chegar ao meu entendimento. Não, isso aqui eu acho que está certo. Então, aprender para você mesmo, não apenas fazer as coisas às cegas, que é o problema quando a gente vê o pessoal buscando receita fácil e magia. Qual é o melhor espírito para isso? Como é que eu faço o ritual? Não, tu tem que estudar, tu tem que aprender e você entender que aquilo está certo. É melhor magia salomônica, luciferiana, patchwork? Não, você vai ter que aprender. Eu aprendi. A gente procura apresentar sugestões e ideias para as pessoas, mas vocês também têm que fazer experiências. Aprendam por si. Não adianta perguntar e esperar resposta pronta, receita de bolo pronta. A pessoa tem que fazer a sua própria experiência também. E aí sim você vai ter mérito pessoal, vai ter o respeito dos espíritos e vai conseguir construir a necessária autoridade na magia para lidar com os espíritos. Essa ideia de construir a autoridade é que acho que a galera não aprende, né? Porque o cara acabou de começar e aí ele já quer chamar o Asmodeus e o Baal juntos. E aí o cara fala assim, você não consegue nem pagar seu aluguel, você vai querer dominar o rei, né, com 60 mil legiões, né? Como é que é isso? Né? E a gente fala muito aqui no programa sobre a verdadeira vontade, né? Aquela chamada do sagrado anjo e tal, quando você descobre a tua vocação e tal. Como que foi isso para você? Quando é que você enxergou a tua verdadeira vontade e falou assim, não, cara, isso é o que eu tô seguindo na vida, é isso que eu quero fazer? Teve algum momento assim? Você fez ao Abramelin ou alguma coisa parecida? Como é que você decidiu falar assim, cara, eu vou estudar isso, eu não vou minha vida vai por aqui? Digamos que eu meti a cara. Então, eu comecei contando um pouco da minha história bagunçada de vida, né? Foram uns 13, 14 anos de vida, mais ou menos, que foi uma bagunça. Dificuldade de livros e tal, mas eu sempre fui estudioso, sempre tive biblioteca grande, sempre gostei de ler. Eu tenho aí Enciclopédia Barça, Mirador. Quem é que lê a Enciclopédia Barça, Mirador de ponta a ponta? Eu li. Eu fazia isso, eu sempre gostei de ler. Então a gente já começa a acumular informação. Só que informação são apenas frases, são textos. A informação ela tem que se tornar em conhecimento. Então o conhecimento você vai ter quando a informação se torna algo prático. Você coloca a informação em prática e se torna um conhecimento. Então aí você vai aprender a cozinhar, você vai ser um bom profissional na sua área, e esse conhecimento, com o tempo, você pode até atingir graus de sabedoria e entendimento sobre o que você faz. Agora, quando trata-se de caminho pessoal, o que você deseja? A maioria das pessoas tem ideias todos os dias, eu já fiz vídeos sobre isso. Eu gostaria de ser médico, gostaria de ser engenheiro, gostaria de ser músico, gostaria de ser não sei o quê. Vai lá pro bar, beber com os amigos, fala com eles tudo que gostaria de fazer e acabou de gastar toda a energia. Jogou tudo fora ali na mesa do bar. Na manhã seguinte ele nem lembra daquilo.
Então você tem que trazer dentro do coração, trazer claro o que você realmente deseja. E claro, eu tinha muitos anseios, muitos ideais, até por exemplo, eu sou um músico amador, de um nível profissionalizado. Eu sempre quis ser músico, mas eu nunca consegui vencer problemas de família, coisa assim. Então só muito tarde, com 18 anos de idade, que eu comprei meu primeiro instrumento. Ou seja, eu comecei muito tarde. Mas é uma coisa que eu sei que eu gosto. Isso eu sei que eu gosto, tanto que eu sou administrador de um grupo nacional de músicos. O grupo já tem 20 anos, é um grupo muito conhecido. Então, mas eu considero isso meu hobby sério. É uma coisa que eu gosto mesmo. Mas e quando são metas de vida? O que tu realmente quer? Eu sempre tive minha profissão técnica, como analista de sistemas, que é uma coisa que eu reconheço, eu gosto mesmo de fazer, eu gosto de trabalhar naquela área. Mas eu sempre tive a espiritualidade na minha vida, em tudo. Lá por uns 10, 12 anos que isso começou a manifestar, mas sempre era confuso. Mas o que eu vou fazer com isso? Como resultado, eu percebi que eu misturava espiritualidade com o meu serviço técnico, com computadores, eu misturo espiritualidade com a música, eu misturo espiritualidade com tudo que eu faço. E eu comecei a perceber, não, isso é algo que eu faço 24 horas, 7 dias por semana. Mas o que eu vou fazer com isso? E aí vem o aprendizado. Então, terapias pessoais para ajudar a gente a curar mágoas, problemas internos que a gente tem, sempre é necessário. E ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, mapa astral, numerologia, até orientação de bons colegas, alguém que tenha sabedoria para fazer uma boa leitura de tarô, tem experiência de vida. Nem sempre a gente consegue alguém, porque tem muita gente que é só cartomante. Ele vai olhar as cartas ali, tem um homem perto de ti, tem uma coisa, mas ele não te traz uma orientação de vida. E aí eu tive a oportunidade de conhecer mestres que me trouxeram essa orientação. E eu já escrevia desde muito pequeno, eu sempre tive facilidade de escrever. Inclusive, eu comecei a escrever profissionalmente na área de informática em 1986. Eu tinha muitas anotações no meu serviço e eu percebi que aquilo ali, isso aqui dá um artigo. Então, o meu primeiro artigo foi publicado pelo antigo jornal Data News, que é a publicação da Computer World, até hoje uma das maiores publicações de informática do mundo. Então, a Data News era a edição brasileira. Eu publiquei um artigo de 10 páginas na principal publicação profissional do país. Eu já tinha mais de 10 anos na informática. Então, aí que eu comecei a escrever profissionalmente, e nesse artigo, que era técnico, já tinha vários comentários espiritualistas também. Já tinha até isso, eu citar, quem sabe vamos acender um incenso junto aqui. A coisa era totalmente técnica e eu estava fazendo comentários espiritualistas no meio. E cada vez mais eu percebi que eu estava fazendo isso, cada vez mais. E muitos anos depois eu conheci uma curandeira, digamos, uma benzedeira, uma xamã, eu considero uma xamã, chamada Neide Vilaim, já falecida, ao que eu saiba, de Florianópolis. Também conhecida como Tia Neide. E essa mulher, ela era contactada, ela tinha uma visão absurda das coisas. E ela só olhou para mim, sem eu nem falar nada. Tu é escritor, e o teu trabalho é falar sobre as energias. Bateu tudo comigo. Em uma frase ela definiu a minha vida. Eu já tinha lido coisas assim, eu mesmo, nas cartas e trabalhos tinha feito, próprio mapa astral, outras coisas, já indicava isso aí, mas eu não conseguia definir exatamente. Ela deu numa frase. E é o que eu faço, eu falo sobre as energias. Por isso que tem várias áreas que eu abordo, várias áreas que eu estudei, é claro, a gente não trabalha com tudo ao mesmo tempo, não tem, porque aí tu não faz nada direito. Eu, na prática, eu tenho 3 ou 4 áreas que são as principais, a magia cerimonial, alguma coisa na bruxaria, alguma coisa na parte espiritual. Deu. Então, eu limito ali, porque senão tu começa a pulverizar e não faz nada direito. Então, eu tive essa oportunidade, por quê? Porque eu fui buscar, eu fui estudar e procurando cada vez mais conhecer a mim mesmo, porque o autoconhecimento é necessário. Mesmo que se a pessoa pensa apenas em magia prática, taumaturgia, né? Resultados práticos, mesmo aí você precisa definir uma linha de trabalho. Que espécie de caminho que você busca para você? Isso vai ajudar a delimitar e ter resultados melhores naquilo que você faz. Colocar qualidade e ter também uma consistência de estudos, porque se um dia tu estuda budismo, no outro dia tu estuda bruxaria, no outro dia tu estuda guete, não vai ter resultado nenhum. Escolhe uma linha, que é a minha linha da magia cerimonial, é basicamente a linha salomônica.
Mas tem a magia faustiana também, mas está dentro da magia cerimonial. Mas o meu principal é magia salomônica. Então, praticamente, é o que eu mais me dedico nos últimos tantos e tantos anos, como resultado de experiência prática, mas é essa busca pessoal. Então, de vez em quando, eu vou ler de novo meu mapa astral, eu estudo de novo a minha numerologia, porque a gente está sempre revisando e percebendo coisas que não tinha se dado conta ainda. Ah, tá, não, mas isso aqui agora está mais claro. Porque a cada vez que tu repete, tu tem uma renovação e também uma revisão dos teus valores, das tuas ideias, das tuas crenças. E aí tu percebe uma frase no livro que tu não tinha se dado conta. Ah, eu já li esse livro 50 vezes, não tinha me dado conta disso aqui. Então essa revisão de vida é necessária sempre também. É muito interessante, bem interessante. Então dessa maneira você consegue definir um caminho para você mesmo. Funcionou para mim. Eu tenho visto funcionar para tantas pessoas por décadas também. Buscar o aprendizado, limpar o que está sujo, tirar o que precisa e nunca ter medo de fazer experiência. Tenta, vai lá. A pior coisa que pode acontecer é tu quebrar a cara. Mas tenta, estuda. Lê a porcaria do livro, estuda, tenta estudar. Estuda. Lê, tenta preparar um pouquinho melhor e tenta. Não precisa ler 500 livros. Lê 2 livros direito, faça as anotações e começa a fazer experiência. É assim que a gente aprende a fazer. Eu aprendi a fazer pão. Meu pão lá no início, mais de 30 anos atrás, era um pavor. Hoje. Saía do forno quentinho, macio, gostoso. Quando esfriava, virava um tijolo. Consegui aprender a fazer pão. É a parte prática. Como analista de sistemas, é uma mente extremamente racional, né? E aí você tem a parte de meditação espiritual e a magia, né? Então a primeira pergunta, já entrando oficialmente na entrevista, né? Que a primeira pergunta que a gente faz é assim, do teu ponto de vista, né? Agora que você já se apresentou e passou todo o seu background, o que é magia para você? Magia para mim, o pessoal usa tanto aquela frase do Crowley, né? É a arte de lidar, de transformar o mundo pela sua vontade. Mas o que é a tua vontade? A vontade tu só tem mesmo quando tu está livre de todo vício, de indecisão. Ele próprio, num dos livros dele, comenta sobre isso. A vontade verdadeira tu só tem quando tu é totalmente livre. Agora, se tu é viciado, ó aqui, ó, cigarro influenciando, a bebida, o meio social que tu vive, a religião que tu participa, tu não tem exatamente uma vontade, tu tem um ponto de vista. Então, tu vai trabalhar com as energias de acordo com o ponto de vista. Então, basicamente, a arte da magia é aprender a lidar com as energias para obter algum tipo de resultado. Eu não vou nem falar de vontade, porque é difícil tu qualificar a vontade se tu não for totalmente livre. A pessoa vai ter pontos de vista, opiniões. É uma coisa que eu falo, coisa do livre-arbítrio. Eu tenho um artigo bem pequenino no meu site sobre isso. Eu não acredito que a maioria das pessoas não tem livre-arbítrio. O que as pessoas têm é uma liberdade de escolha. Para ter um livre-arbítrio, você tem que enxergar todas as possibilidades. Você está no meio da multidão, você olha ao redor, você enxerga só as pessoas que estão ao seu redor. Agora, quando a pessoa faz uma caminhada espiritual, de crescimento, desenvolvimento, de elevação, aí começa o que a gente chama de degraus de aprendizado. É como tu subir um degrau. Aí tu está no meio da multidão, tu sobe em cima de um banquinho. De repente tu enxerga 50, 100 metros além. Então aquelas opções que tu enxerga hoje são as opções que tu conhece. Tu subiu o banquinho, então tá mais alto, tu enxerga outras opções que tu não enxergava antes. Por isso que eu gosto tanto das montanhas. Quando tu sobe uma montanha, tu tá fazendo uma caminhada interior, um crescimento teu, e lá em cima na montanha tu descobre que o mundo é imenso. Tu vai enxergar horizontes muito maiores. E também tu vai descobrir que lá na frente tem outra montanha que pode ser até mais alta. Mas se você teve esse aprendizado, você subiu, tá lá em cima. Uau, tu descobre que o horizonte é imenso. Tem outra montanha mais alta ainda? Certamente eu desço a montanha toda, vou lá fazer a caminhada para subir aquela outra mais alta. Por isso que normalmente um montanhista tem essa coisa de
querer a montanha mais alta. Tu descobre que tem onde enxergar mais ainda. E é a mesma coisa na caminhada espiritual ocultista. Cada vez tem mais e mais coisas para fazer. Tu vai descobrir que o mundo é muito maior. Aumenta também as tuas escolhas. Continuam sendo escolhas, só que tu passa a ter um leque muito maior. Teu mundo cresce, a tua visão do universo, a visão tua mesmo, a tua capacidade de vencer desafios, de enfrentar situações, ela aumenta. Por isso a coisa de faça a experiência. Pega o livro lá, faça a experiência, você vai começar a crescer, vai aprender. Deu errado, tá, tudo bem, tenta de novo, até aprender. Tá? A maioria das pessoas desiste no primeiro, segundo fracasso, não tá dando certo. Teve coisa que eu demorei anos e anos para aprender, mas eu não desisti, eu nunca desisti. Se você quer ter um resultado extraordinário na tua vida, não desista nunca. Nunca. Não importa quanto tempo leva, claro, não é fazer burrice, ficar fazendo o mesmo erro toda vez. Tu vai, deu errado, revisa, às vezes faltou uma ferramenta, faltou um preparo. Não, tu fez tudo direitinho, deu errado, revisa. Usa um oráculo, tarô, por exemplo, que é sempre necessário, pega o tarô, revisa, olhar o que não está enxergando. Vai aprender. Esgotou a possibilidade? Não é para ti, porque senão a pessoa acaba sendo teimosa. Não funciona. Para. Tu está sendo teimoso. Tantas pessoas fazem isso na vida. A pessoa quer ir para lá, só que tem um poste no caminho. Aí ela vem, pum, dá com a cara no poste. Pum, dá com a cara no poste. Pum. Tem gente que faz isso a vida inteira. Fica, para, dá um passo para trás e olha ao redor, olha outras possibilidades. Aí a pessoa se dá conta, não, é só dar um passo para o lado. Passou. A gente vê isso todo dia praticamente. Pessoas que estão a vida inteira teimando com alguma coisa, às vezes só precisa dar um passo para o lado. A visão simplista, assim, as pessoas vêm buscar a magia. Eu estou batendo nesse poste e ele não sai da minha frente. É o meu caso, eu trabalho com consultas de orientação, faço magia também para as pessoas, mas eu sempre aviso, eu só vou fazer a magia se eu achar que é necessário. Por quê? Porque eu vou primeiro passar uma orientação. Se eu vejo que a pessoa está batendo com a cara no poste, eu vou orientar, tu não viu que tem a porta aqui do lado? É só dar um passinho pro lado, muda uma coisinha na tua vida. 90% das vezes não precisa de magia, é só uma mudança pessoal, perceber um ângulo de vista diferente. E é como a gente vai lidar com a Guedia, com a magia angélica. Tu tem que parar, tá dando errado, para, revisa, olha de outro ângulo de vista. E aí tu percebe que tem coisa que, às vezes, estava ali do ladinho. Por isso que eu digo, tem coisas que eu demorei anos para aprender, e inclusive teve situações assim, que foram assim, eu estava fazendo, e só depois me dar conta que, puxa vida, tinha um capítulo do livro que eu não tinha lido de novo, já aconteceu isso. Tinha uma citação, uma coisinha, mas aí tem um detalhe que eu não tinha me dado conta. O problema desses textos, os grimórios tradicionais, é que eles são livros muito incompletos. Eles são livros de uma época que o pessoal precisava esconder o que estava fazendo. Tinha perseguição da igreja. Então tinha que falar, não, o demônio é tudo malvado mesmo. O demônio é tudo malvado. Porque se escrevesse diferente, a Inquisição pegava e botava o cara na fogueira. Então muitos livros são escritos assim. E nem sempre está tudo escrito ali. Mas o livro não fala que tem que acender uma vela. Gente, mas é básico. Pega uma vela, acende. É uma vela para Deus, pronto. Mas o livro não fala. Mas claro que não fala, porque senão alguém vai dizer que é bruxaria, que é não sei o quê. Então a gente vai aprendendo, revisando, e aí perceber novos pontos e ter alternativas. Daí dessa maneira que tu vai começar a ter resultados melhores com essa coisa que eu falei de ter maiores escolhas, porque tu vai ter maior conhecimento, maior visão. Porque se tu tá limitado às escolhas que tu enxerga, tu nunca saiu do lugar, tu só enxerga as escolhas que tem na tua frente. Tem aquela pessoa que eu falei, ela só enxerga o poste que está na frente. Ela não olha nem para o lado. Que livre-arbítrio a pessoa tem? Nenhum. Tem que aprender a olhar para o lado. Olha para o lado. Aí aumenta as tuas opções. E com esse crescimento, daí eu repito, na medida que a pessoa faz a caminhada, de alguma maneira, seja a pessoa que é da taumaturgia, que busca resultado, ou da pessoa que faz da teurgia, que é a devoção, ela vai aprender e as duas áreas em algum momento vão se juntar também. A pessoa vai ter um crescimento pessoal, intelectual também, e espiritual, e vai ter uma visão maior do mundo.
E aí ela percebe que tem outras opções. E ela para de ser vítima de si mesma, que é um outro grande erro que tem na magia. Nós vemos as pessoas fazendo tanta coisa de magia, ritual com aquele espírito da Goetia, o anjo, não sei o quê, mas é sempre aquela busca de resultado nesse mesmo exemplo, batendo com a cara na parede. Ela teima que tem que ser dessa maneira e ela não cogita que seja de uma maneira diferente. E é uma coisa que os próprios espíritos podem nos ajudar. Eu estou sempre falando, peça aos espíritos que traga sabedoria, conhecimento e te ajude a te mostrar opções que tu tem. Eles vão ajudar. E aí sim a pessoa começa a ter mais liberdade, percebe outras opções e aí começa a crescer mesmo na magia. Então a pessoa que ela vai crescer na magia, ela vai ter essa oportunidade de questionar, então algo que eu falei antes, aprenda a questionar, pergunte, duvide. Mas não é questionar tudo cegamente. Eu não acredito em nada. Não. Leia, estude, pratique. Não é questionar por questionar, porque isso é coisa de adolescente revoltado. Adolescente revoltado não aceita nada. Seja inteligente. Tem olhos, tem ouvidos. Estude, aprende, observe. E aí você vai perceber novos caminhos, novos horizontes, cada vez mais. Enxergar mais longe. Não é todo mundo que quer chegar lá no topo da montanha. Não é todo mundo. Não é todo mundo que faz o que eu faço. Mas, com certeza, todas as pessoas buscam ter uma vida melhor para si, ter sua família, ter o seu trabalho, ter o seu relacionamento amoroso, a sua vida espiritual mesmo que ela seja participante de uma religião, de uma igreja, mas se ela não se limitar, ela vai perceber que aquilo é grande também. Tem tanta gente que está feliz da vida, sentada naquela casa bonita, na frente da montanha, ela está feliz ela tem uma montanha para olhar, é tudo que ela queria ter na vida, ela tem uma montanha, ela sabe que ela pode ir lá em cima, mas aí ela não vai porque ela não quer, porque ela tem todos os caminhos abertos, mas ela vai ali no riacho, bebe uma água fresca, vai na floresta, pega uma fruta, ela tem os passarinhos. Muitas pessoas têm uma vida assim, e eventualmente se precisar mesmo, ela sabe que a montanha tem, não, agora eu preciso dela, ela vai lá e sobe. Eventualmente ela vai lá e sobe, mas ela não tem aquela busca de estar sempre lá no alto. Não é todo mundo que faz isso. A maioria das pessoas quer ter uma vida humana normal, saudável. E isso é possível com mais luz, com mais clareza, com sabedoria, com alegria e também tendo mais liberdades de escolhas. Foi fantástico essa explicação, essa comparação com a montanha é muito clássica, né? Então, vamos falar um pouquinho então agora de Goetia, né? Então, como é que começou a Goetia, assim? E aqui no Brasil, como é que o pessoal começou a explicação? Que uma das perguntas que eu tenho aqui, já umas 4 pessoas fizeram é o seguinte: esses demônios da Goetia, quando ele fala que o cara é rei, como é que você pode achar que um carinha que tá em casa, que nunca fez magia e tal, vai chamar um cara que tá lá ocupado com 60 mil legiões? Tipo, porra, pensa quantos empregados aquele demônio tem embaixo dele, e aí o cara vai vir para atender o cara que o cara não sabe nem preparar o ritual direito, né? Em primeiro lugar, assim, quem são os espíritos da Goécia? Então vamos começar do começo. Bom, aí tem várias opiniões, né? Eu acredito que a maioria deles ou foram deuses da antiguidade, alguns eu acho que são anjos, mas todos, de maneira geral, são espíritos quitônicos, abaixo da esfera da Lua. São espíritos que estão aqui no nível terrestre ou intraterreno, especialmente os espíritos infernais. E, inclusive, anjos, só que são anjos que não estão na esfera celeste, são anjos que estão aqui embaixo nesse nível. Mas todos criados pelo divino, na visão salomônica, e tem autorização do Altíssimo para trabalhar assim. Eles têm a liberdade para fazer, porque é o trabalho deles. Porque tem os que vão aproximar o ser humano de Deus, e tem os que vão satisfazer os desejos da carne e afasta a pessoa de Deus. Mas Deus está dando a opção para a pessoa. Tu quer ir para esse caminho, tu quer ir para aquele, é problema teu. Então, basicamente, a maioria desses espíritos, eles são, sim, divindades ou até anjos, nível de anjos, mas basicamente do nível terreno. E eles são espíritos extremamente práticos. Eles são espíritos que trabalham pela sua natureza justamente com a humanidade. É o trabalho deles. Alguém pergunta, mas por que eles fazem isso? A laranjeira aqui fornece laranjas. Por que a laranjeira fornece laranjas? Porque é a natureza dela. A natureza dela é fornecer laranjas. Eles têm essa natureza, é o que eles fazem. Por que um músico toca? Porque é a natureza dele ser músico. Ele está aí para expressar harmonia musical. E os demos, eles têm também essas características. Cada um, lá na sua formação, ele foi criado já com certos atributos e qualidades, e é o que ele faz.
Então não é porque ele tem que fazer, não, é o que ele faz. Por que o padeiro faz pão? É a missão de vida dele, fazer pão. Por que o paimão trabalha para trazer o sucesso para uma pessoa? Porque é o que ele faz. Esse é o primeiro aspecto. Por que faz? E aí, por que eles vão ajudar as pessoas? Porque é o que eles fazem. Porém, aí tem as trocas de energia. Eu tenho um pé de laranja aqui no quintal. Por que eu tenho frutas aqui? Porque eu cuido do pé de laranja. Eu trato, boto adubo, cuido da terra, boto água. Minha retribuição vai ser para laranjas. Por que um demon vai trabalhar conosco? Não é que ele queira trabalhar. Na verdade, eles estão numa outra dimensão. Mas existe a possibilidade deles trabalhar. O pé de laranja também não tem obrigação de vir aqui na minha mesa trazer laranja. Eu tenho que ir lá fora colher a laranja. Mesma coisa, o espírito, eu tenho que ir lá no lugar dele. Eu tenho que chamar ele para que ele venha até nós. Porque o pé de laranja não vai sair dali para vir para cá. Da mesma coisa, um demon também não vai sair lá voluntariamente. Ele está numa outra dimensão. Eu considero seres vivos. Eles têm uma vida própria, mas estão numa outra dimensão. Daí a necessidade de rituais, preparação, para conseguir aproximar eles e aí eles servirem ao que nós buscamos. Não acreditem nessa coisa de forçar, obrigar, não. Eu sou fã do tratamento respeitoso e é a opinião de tantos colegas ao redor do mundo. Porque aquela coisa de obrigar, não sei o quê, é coisa lá do tempo medieval, porque até os livros tu tinha que, se tu dissesse que, não, esse demônio aqui é terrível, é malvado. Se eu falasse diferente, eu ia pra fogueira. Não podia falar. Na prática, não, entre demons da Goethe e anjos, não tem muita diferença, não. Muda a diferença, claro, a maneira de atuar. Mas eles vão nos ajudar, porque é o que eles fazem. Porém, tem essa coisa dos níveis, que eles têm as classificações, o ranking conhecido, isso aí vem aí do século XV, ela que era baseada na hierarquia da corte daquelas épocas. Reis, duques, príncipes, marquês, presidentes, condes, cavaleiros, sendo que, repetindo o comentário, presidentes naquela época, e até bem pouco tempo atrás, até pouco mais de um século atrás, presidente é a mesma coisa que governador do estado. Então, até pouco tempo aqui, província do Rio Grande do Sul, tinha o presidente Borges de Medeiros, ele era o governador, que acima dele estava o rei. As pessoas olham o presidente e pensam já presidente da república. Não, o presidente é o equivalente a um governador. Mas é um cargo hierárquico alto. Foram feitas essas distinções por causa do tipo de atribuições, o que eles fazem. O presidente, o que é o rei? O rei é o chefão de tudo. Tu não vai chamar o rei para qualquer bobagem. O rei é o grandão da coisa. Tu vai lá chamar o rei, pera aí, as coisas têm que ter nível. Agora tu quer uma coisa que precisa um pouco mais de manipulação, assim, precisa um pouco de agilidade. O governador, o presidente, né? Eles são espíritos bastante ativos, mas eles também agem analiticamente, até aquela coisa dos governadores, digamos, serem bons para a política. Falando agora de política mesmo, né? Príncipes geralmente é aquele lado, olha os príncipes dos filmes, né? Então príncipes são bons em essa coisa de negociar, porque o que os príncipes na antiguidade faziam? Eles iam conquistar novos reinos, eram eles que eram enviados pelo rei para negociar com o rei do outro país, para negociar com o povo. Por isso que geralmente tem aquela coisa dos contos de fadas, né? O príncipe e a princesa, que eram amados pela população. Então, olha a comparação figurativa que tem entre as coisas. O príncipe é aquele cara mais legalzinho, que todo mundo se dá bem. Já o duque é um cara que está entre o príncipe e o rei. Eles vão entender as pessoas, seria meio parecido com o que hoje é um senador, né? Eles entendem as pessoas como ser amigáveis, apesar de ser o segundo ranking. Então, veja que cada um vai ter uma maneira de trabalhar e a nossa abordagem com eles também vai ser muito melhorada quando a gente estuda isso também. Por isso que eu comentei, num dos primeiros vídeos, eu comentei sobre a necessidade de literatura, porque de uma maneira geral, o ocultista, ele tem que ser estudioso, precisa ler. Tem áreas da magia que tu não precisa estudar. Tu quer ser bruxo? Tu não precisa estudar, pode ser até analfabeto. Agora, ocultismo, magia cerimonial, estudo, livro. E não começa com livros de magia. Começa, sugestão minha, os grandes clássicos da literatura. Shakespeare, Homero, tantos outros aí. Então, isso vai trazer conhecimento geral para a pessoa. Porque você precisa ter interpretação de leitura. Simplesmente porque esses textos, na maioria, são incompletos, são difíceis de ler. E se tu não tiver uma boa interpretação de leitura, tem umas coisas que não vão fazer sentido. Uma pessoa lê e não entende. Então, por isso que a leitura geral, ela ajuda muito.
Magia cerimonial, na minha opinião, é, no mínimo, um curso universitário. No mínimo. Magia cerimonial avançada é uma pós-graduação, é um doutorado. Tendo uma universidade, você começa a fazer magia cerimonial tendo um bom entendimento. Vai fazer uma pós-graduação, um doutorado, esse sim é um nível maior da magia cerimonial, porque é necessário um conhecimento maior de tantas e tantas áreas. Não é só do grimório, não é só da prática da magia, mas tudo que está implicado ao redor disso. Ter o conhecimento da sua vida, de si mesmo, da sociedade, ter um conhecimento maior, uma percepção maior espiritual, tanto os espíritos, tanto os demons. A descrição consta, tal espírito ensina astronomia, geometria, ensina retórica, ensina engenharia, dá uma ideia do nível deles. Ele não está ali, esse espírito te ensina a fazer pão. Não, ele te ensina como é que tu, por exemplo, a arte da política, ele vai te ensinar como é que a política como um todo funciona. Tu não vai virar um político de repente, mas ele vai te ensinar. Tem espíritos que ensinam as artes, aprendizado das artes. Tem vários que trabalham com artes. Volta e meia aparece alguém pedindo, né? Aquela coisa dos pactos, né? Qual é o espírito bom para mim ter sucesso na música? Que espírito é bom para mim ter sucesso na música? Olha, eu também sou músico. Minha primeira pergunta, meu querido, minha querida, você é músico? Tá, que instrumento que tu toca? Eu tô aprendendo a tocar violão. Aprendendo? Há quantos anos que tu toca violão? Aí tu olha, a pessoa tem 18 anos, 20 anos, faz 1 ano, 2 anos. Não, a pessoa não sabe tocar. Aí tu vai ver, mas eu já tenho umas músicas ali no Spotify, no Band FM, não sei aonde. Então, olha, péssimo compositor, as letras escritas erradas. É um péssimo compositor, canta mal. Eu quero sucesso na música. Não, tudo bem. Chama um espírito. Tem espírito, por exemplo, o Guzion. O Guzion, ele vai te ajudar a conquistar posições de mérito, mesmo que tu não tenha merecimento nenhum. Ele te joga lá. Ele arruma um show pra ti, tá? Te vira. Te vira, mesmo que tu não tenha mérito. Ele dá um jeito de te botar, nem que seja tocando em bar, mas tu vai fazer o sucesso do boteco, alguma coisa. Paimon, Paimon grande, rei Paimon, é o cara que é para conceder mérito verdadeiro, mas ele confere se a pessoa tem mérito. Ou seja, tu vai ser testado. Se tu pedir um emprego para Paimon, vai ser a entrevista de emprego mais dura da tua vida. Eles vão te massacrar. Tu vai ter que provar que tu merece aquele emprego. Mas se tu passar da entrevista, tá bem. O Guzion já dá um jeito de quebrar a perna do outro candidato, te bota dentro da empresa. Aí o primeiro serviço, mas eu não sei fazer isso aqui. Despedido. Tu foi contratado para fazer o serviço, tá dizendo que não sabe fazer? Mesma coisa daí, voltando ao exemplo da música. Então um espírito como o Guzion, de repente ele te coloca lá na frente de um palco. E aí a plateia tá furiosa. Aí tu começa lá, dang, canta mal, tu vai ser vaiado, vai ser linchado, vão te quebrar. Fracassa de cara. Paimon vai ser um pouquinho mais malvado. Ele vai te dar a chance de conhecer até os grandes da arte, vai abrir portas, vai ter contato, vai ter oportunidade de show. Que legal. No meu caso, eu toco teclados, tá? Instrumento eletrônico. Chega ali na hora, plateia de 5.000 pessoas. Ei, pessoal! Ou tipo assim, o programa do Faustão, que a gente já viu várias situações assim. Na hora que tu vai começar, cai a energia elétrica, pifa os instrumentos. Quem depende de instrumento eletrônico, ferrou. E agora? Aí tu tem 5.000 pessoas na tua frente que pagaram o ingresso e o pessoal no show já beberam. Nós queremos música. Qual é que é? Vão começar a te vaiar, tu tem que te virar. E aí, tantas vezes eu já vi grandes músicos. Deu problema, não tem problema. Até um piano acústico, que piano mesmo, não precisa de energia elétrica. Se vira no piano, pega um violão, começa. Um saudoso músico aqui de Porto Alegre, chamado Giba, já nos deixou. Ele era percussionista, músico muito conhecido. Teve uma situação que foi assim, não me lembro que foi um festival com várias bandas, e o cara ele tocava uma música popular gaúcha, misturado com um pouco de ritmo afro, aquela música mais gaúcha mesmo. Mas a área dele mesmo era o tambor. Ele tinha uma banda grande toda. Eu sei que aconteceu sei lá o quê, e acabou ele sozinho na frente da plateia, no estádio do Gigantinho, 15.000 pessoas, que já tinham ouvido banda de rock, um monte de coisa, tá todo mundo detonado. E o Giba na cara ali.
E começaram já conheci ele, que o cara vai tocar samba aí? E ele começou só na maciota do tambor. O pessoal vaiando ele. Aí ele começou a usar a vaia das pessoas também como música. Isso, aí, tal. E aí a gente fez uma coisa assim. Mas aí a gente foi falando, puxando uma conversa maciota e dando os toques no tambor. Quem sabe alguém bate junto aí, pezinho, ó, papapá. Dali a pouco o pessoal começou a bater ritmo com ele, papapá, ganhou a plateia toda, aplaudido de pé. Tá? Isso é uma coisa que pai e mão vai fazer. Então, quando a pessoa pede para um espírito desse, ele vai te dar uma aprovação dessas. Não é pouca coisa. Ele vai te dar a oportunidade, mas mostra que tu sabe. Por isso que é o rei. Aí você tocou num ponto importante, né? Essa parte de que se o cara não tiver capacidade, também não adianta nada ficar chamando. Que é o que a gente mais vê por aí, né? A galera que vai direto, né? Acho que o pessoal caiu na fast food, eles entram e falam assim, Goécia, aí eu vou chamar, já chama 5 de uma vez só, assim, vai economizar a vela, ainda faz na mesma vela, assim. E aí não oferece nada, e nem quer pôr vela, né? Aqui no livro, aqui, ó, eu ainda tô com ele na mesa aqui, ó. Aqui não fala que precisa vela. Esse aqui é um dos livros da Gallery of Magic que o pessoal diz que eu não tenho. Eu tenho mais de uma dúzia desses livros. Eu acho interessante isso para estudar. Aí o cara não sabe porque que dá tudo errado, né? Bota esse desenho na tela do celular, olha para ele e imagina que o espírito veio te atender. Fast food. Depois estão reclamando, porque eu não sei porque a magia não funciona. A maioria dos casos que a gente vê o pessoal não fizeram nem o básico e estão reclamando, por que não funciona? Damião pergunta assim, na sua experiência, como é que se manifestam esses espíritos? Eu quero juntar a resposta para o Danilo, porque eu fiz uma live essa semana também e alguém perguntou, depois em privado, eu fiz um comentário assim, sobre o aprendizado, sobre fazer experiências. Então, na maioria das vezes, não vai ter manifestação visual, principalmente no início. Aí o pessoal pega o ritual da Guetia, aí tem a primeira evocação. Não apareceu? Repita. Não apareceu? Vai para a segunda, aí começa a fazer ameaça. Não apareceu? Vai para a terceira, bota fogo no selo, não sei o quê. Não vai aparecer. A minha sugestão, se tu fez o ritual direitinho, vela, incenso, fez o circo, tal, tu fez direitinho, faz a primeira evocação, não importa, tu não vai enxergar nada, tu não vai sentir nada. Faz de conta que o espírito está ali. Não é para fazer correndo, não. Eu te conjuro, tal, fala pausadamente, fala direitinho. Faz uma vez só, o espírito está ali. Ponto. A maioria das vezes vai ser isso aí. Magos muito conhecidos não tem manifestação visual. O John Dee criou o sistema enoquiano. Ele trabalhava com o Kelly, que era o cara que tinha evidência, porque o John Dee não enxergava nada, nem ouvia nada, não tinha evidência nenhuma, mas criou o sistema enoquiano. E muitos colegas também não têm percepção. Mas, de uma maneira geral, a maioria das pessoas, com o tempo, vai desenvolver intuição, alguns até vidência, visão do terceiro olho. Aí a gente tem um flash, assim, percepção de uma imagem. Mas tantas vezes tu vai perceber mudança de temperatura. De repente tem umas mudanças de temperatura esquisitas na sala, como se fosse um flash. Você dá uma piscadinha numa luz assim. Alguns sons estranhos, perfumes. Especialmente no caso de anjos, como um perfume, maravilhoso. No caso de daemons, costuma ser um fedor. Tem espíritos que se avisaram para ter o anel aquele, né, por causa do hálito. Às vezes é um cheiro ruim mesmo. Insetos assim que de repente não tem nada a ver. Sala totalmente fechada, vidro tudo fechado, e aparecem uns insetos assim que não tem nada a ver. E depois ele some. Mais adiante, distorção de tempo também acontece. Faz aquilo ali, tu demorou, na tua cabeça aquilo ali demorou 2 horas, demorou 10 minutos. Ou tu pensa que demorou 10 minutos e passou 1 hora. Quando tu sai, tu diz, mudou. Eu já tive, por exemplo, chuva dentro da sala do templo. Não foi chuva pesada. Assim, começou pingos, sabe aquela chuvinha que começa a leva aqueles pinguinhos aqui, molhando as minhas, eu tenho um altar, assim, vento, eu já tive manifestação de vento, aquelas de derrubar tudo, e outras coisas. Então, às vezes vai ter esse tipo de coisa, mas normalmente coisas mais simples. Uma muito comum é coceirinha na pele, é como se tivesse uns formiguinhas, uns insetos caminhando na pele. Isso é muito comum também, bastante comum, né? É uma das mais comuns que tem. Então, começa por aí, tu percebe que o espírito, sabe que o espírito está ali. Por isso que eu sugiro, no início não vai sentir nada. Haja como se ele estivesse ali. E aí, colocando um acréscimo, daí eu não sei se a pessoa vai estar aqui assistindo, que ela perguntou na outra live, e me escreveu, inclusive em privado, que é uma coisa que eu sempre digo, quando tu trabalha com o espírito, claro, primeiro, uma boa leitura de tarô, para avaliar se o espírito pode atender.
mas tem que ver se ele vai aceitar. Então, quando ele vem, o tarô vai mostrar se ele está disposto a vir, mas não que ele vai aceitar. E, inclusive, ele pode sugerir algo diferente. Daí eu sempre digo, ó, peça ao espírito a sabedoria e que ele indique se tem uma maneira melhor ou se ele tem sugestão de fazer. Só que se a pessoa não tem evidência, não tem intuição, não tem nada, como é que isso vai acontecer? De novo, tarô. Depois do ritual, de preferência no outro dia, faça a sua leitura de tarô para avaliar o ritual. Com o tempo, a pessoa também ela pode começar a ter sonhos. Isso é treinamento. Ao natural, a pessoa já pode ter sonhos, mas começar a aprender a interpretar sonhos também é um processo gradual. O que significa aquilo? Tem sonhos que são maluquíssimos. Aí tu não sabe o que é isso. Geralmente, sonhos luminosos, assim, tal, boas energias. Sonhos em locais escuros, trevosos, as energias estão ruins. Mas principalmente, quando você acordou, como é que você se sente? Aquele sonho marcou, tu tá lembrando? Como é que você se sente? Não, tu se sente bem. O sonho foi bom. Tu pode não ter entendido bem os símbolos, mas foi um bom sinal, assim. Aí, com o tempo, tu começa a analisar formas, situações que aconteceram e constrói uma história. Tu acordou te sentindo mal, tenha certeza que ali estão te avisando de que algo está ruim precisa ser trabalhado. Mas com o tempo a gente começa a trabalhar essa energia, aqueles símbolos que estão aparecendo e fazer associações, porque cada sistema de magia, cada sistema espiritual, cada sociedade, cada país tem os seus próprios símbolos. Por exemplo, para nós, o vermelho tem um significado. Lá no Oriente, o vermelho é a cor da fortuna, da riqueza, do sucesso. Então, veja, tem a ver com a cultura do país que a pessoa vive, a sociedade, o conhecimento que ela tem. Por isso que é um pouco difícil, assim, às vezes, analisar sonhos. Se a pessoa participa de um determinado sistema de religião, ela vai ter sonhos ligados à egrégora, aos símbolos relacionados àquela religião, que para uma outra pode ser uma coisa totalmente diferente, ok? Ainda uma pergunta do Gilberto, que fala assim, o selo do espírito da Goécia tem a energia do mesmo? Ele vê algumas pessoas com tatuagem de alguns dos espíritos. Existe algum problema nisso? Eu já vi uns jovens místicos assim com várias, assim, umas 8, 10 tatuagens. E aí a vida do cara tá toda destruída e o cara não sabe por quê, né? O selo é a assinatura do espírito. É como se fosse uma antena. Tá, uma coisa é tu encontrar o selo num livro. Aqui é uma impressão mecânica e não tem nada a ver. Ah, tá, mas aqui tá só impresso, então o livro está parado, não foi consagrado, não foi feito nada. Agora, no momento que tu mesmo pega esse desenho e coloca atenção, tu tá magnetizando esse selo. Tu tá ativando ele. Botou atenção. Por isso que é tão comum as pessoas relatarem, mas eu sonhei com o espírito tal, mas eu nunca fiz nada na Goécia. Mas tu andou lendo alguma coisa. Mas eu nem li. Não, mentira, com certeza. Ou tu falou com alguém, ou tu viu em algum lugar. 100% das vezes a pessoa de alguma maneira contactou. Tu botou atenção, isso aqui é uma antena. O espírito se aproxima. Não é que ele tenha energia, ele nos conecta com a energia. É um canal. Por isso que ele é usado na ritualística. É uma antena para atrair a energia do espírito. É a assinatura dele. Ele reconhece e ele vai ter a ajuda para se manifestar. E aí o problema da tatuagem. Tanta gente fala, mas eu não tenho problema nenhum. Vai ver como é que é a vida da pessoa. A vida para essa pessoa pode estar boa. Mas eu estou sempre dizendo, quem é que fala? Porque nos grupos, volta e meia tem o pessoal, né? Principalmente aquela turma que gosta de ver o circo pegar fogo, como se diz, né? Não, pode fazer sem círculo, pode fazer assim, não tem problema nenhum. Eles querem ver o circo pegar fogo. Ou como é a vida deles. É a mesma coisa que você ir perguntar para um traficante. Tem algum problema usar maconha? Não, pode usar. Não, eu já te dou um crack, uma cocaína de brinde também. Pode ver que não tem problema nenhum. Quem é que tá falando? A maioria das vezes essas pessoas tem papapá, não sei o quê. Vai ver como é que é a vida delas. Aí tu vai ver o cara, ele anda com uma turma assim que tu tem medo de passar perto na rua. Isso é comum. Ou a vida pessoal dele é toda bagunçada, mas para ele tá bem. É o estilo de vida que ele gosta. Então quem é que fala para você? Quem é que lhe aconselha? Que estilo de vida que essa pessoa tem? Quem é que ela é? Então sempre cuidado, quando se busca informação, quem é que está respondendo? Porque a tatuagem, tem colegas aí, por exemplo, o próprio Asterion, pode ter umas tatuagens assim, muito punk, mas são umas coisas bem de esfera planetária, assim, muito estudado. O Asterion não precisa falar muito pra vocês, mas o cara é um dos grandão agora. Ele tem umas tatuagens muito punk, mas agora pegar uma coisa assim, tá, botei o selo do Demo da Goethe aqui. A melhor expressão que eu já vi ser repetida
depois disso, essa semana alguém comentou isso de novo, mas eu vi a primeira vez há uns 10, 15 anos atrás, tu vira a putinha do espírito. Porque tu vai ter a presença maciça dele o tempo todo. Eu mesmo já cogitei, porque uma das áreas que eu trabalhei é a área egípcia, né, que é médica. Eu tenho meu culto nessa área também. Mas pessoal, não me pergunte, eu não respondo, não falo, eu só cito. Mas eu cogitei sério mesmo, vou tatuar a assinatura do Deus. E me botei a estudar mais e mais. Eu já tinha visto comentários assim, e aí eu fui a fundo mesmo. Percepção é o seguinte, eu vou ficar 24 horas por dia com ele ali, na minha vida, em todas as áreas. Vou fazer assinatura do selo do arcanjo Micael. Tá, tudo bem. Micael, grande anjo de luz, senhor da espada, cara que faz justiça, tá prontinha a cortar o que tá errado. Vai ficar o tempo todo aqui com a espada no teu pescoço. Vai andar direitinho. Vai andar o tempo todo com a espada do Micael aqui na cabeça. Pera aí, nós somos humanos também, né? Mas tem coisas que mesmo o anjo pode ser que não seja tão agradável tu ter na tua vida o tempo todo. Porque são todas as manifestações daquele espírito, e não apenas uma. Paimon, tem tal qualidade. Mas ele tem aspectos negativos também. Aspectos negativos também. Alguém perguntou, a Furfur. É um conde que ajuda no amor, né? Bota a tatuagem de Furfur. Furfur provoca briga. Vai ter junto a energia de aproximação do casal e ao mesmo tempo briga. Vão brigar que nem cão e rato e não vão conseguir se separar. Imagina isso na tua vida, pessoal, na tua pele. Essa energia. Tu vai viver em conflito o tempo todo. Energias vão se manifestar. Não é só uma. Mas eu vou pedir só essa. Não. São todas. Tu botou ali, são todas as características. E a maioria das possibilidades dos espíritos, elas não estão nos livros. Não consta. As descrições são incompletas. Com o tempo, com a experiência, nós vamos criando relacionamento com o espírito e eles vão nos ensinando, mostrando outras coisas que eles podem fazer. Por isso que é normal, com o tempo, a gente trabalhar com poucos espíritos. Na verdade, eu tenho poucos espíritos que eu trabalho. Eu não preciso dos 72. Tem alguns poucos que fazem a maioria das coisas. E com o tempo, eles vão me mostrando mais e mais e mais coisas. Alguns comentários, um dos livros que eu fiz cadê o nome aqui? Que é um pequeno estudo da Goethe sobre espíritos para amor, sexo e relacionamentos. Então, ali é um comentário que eu faço só para espíritos de amor, sexo e relacionamentos de todo tipo. Lembrando que relacionamento inclui família, amizade e negócios. A maioria do pessoal tem certeza que baixa esse livro, que é gratuito, só pensando em sexo e amor. Eles é um guia para negócios também. Mas as descrições que tem ali, eu não coloco a descrição completa. Eu boto só o que interessa pelo aspecto de relacionamento e, quando necessário, algum comentário sobre aspectos negativos também. Cuidado com isso. Por exemplo, Furfur. Ele pode ajudar a fortalecer um relacionamento, mas ele pode ser usado para destruir um relacionamento. Então, tu vai estar com toda essa energia. Aí tu tatuou isso no teu corpo? Cuidado. Chega uma hora que você também pede o favor, recebe, mas aí depois você precisa, vai em paz, acabou. Trabalhou, obrigado, agora segue em paz. É isso daí. Tem uma outra pergunta que o pessoal fala: com o advento da internet, PDFs e grupos de Facebook e tal, quando isso se espalhou, você acha que ainda mantém a mesma qualidade do contato? Eles estão realmente falando com o Furfur? Ou ele já mandou um emissário lá embaixo, assim? Porque a hora que você tem, sei lá, 5 mil pessoas com PDF fazendo as coisas meio nas coxas, eles não vão chegar no Goécio, aquele cara lá de cima, que tem a entidade que atendia aqueles magos lá do século XIX, né? Então, qual que é a tua opinião a respeito? Você acha que fazendo assim nas coxas você consegue mesmo chegar até o cara lá, ou você vai pegar um emissário, ou às vezes, como muitas vezes a gente recebe relato, pegou um Egum, né? Ou um Quiumba, que estava por perto, e aí o cara estava lá fazendo as coisas sem nada, ou espírito zombeteiro, né? Depende do nome que dá, que vai ver o cara fazendo aquilo ali sem experiência nenhuma e vai sacanear o cara. Eu acho que na maioria das vezes, mesmo nos tempos antigos, já haviam... a população do mundo era uma fração do que é hoje, né? Mas mesmo nos tempos antigos já existiam centenas ou milhares de magos ao redor do mundo. Então é claro que o espírito não tinha como estar. Então eu acredito que geralmente é um emissário, mas que compartilha das mesmas qualidades dele. Essa é a primeira impressão. A segunda é que eles têm, principalmente anjos, mas os demônios também, eles são de certa forma oniscientes. Então eles também podem estar presentes em vários locais ao mesmo tempo. É o mesmo espírito, mas é como se fosse um emissário. Mas às vezes vai ser um emissário mesmo. Quando o ritual é feito direito.
Por isso que eu estou sempre frisando. Faz o ritual direitinho. Fez o ritual direitinho, é o espírito que está ali. Faz de conta que está ali. Fez o ritual direitinho, botou a vela direitinho, papel virgem, pulseiro, faz direitinho a coisa. Não precisa ferramenta de ouro. Ah, só tem papel? Papel virgem. Faz bem feito, toma seu banho antes, se arruma. Faz direitinho, pronto. Diminuiu o risco 99%. Fez de qualquer jeito, aí tu tá pedindo para levar um obsessor. Porque nem o emissário vai vir. A maioria das vezes, nesse caso, eu estou sempre dizendo, eu não acredito na ampla maioria absoluta dos relatos fantásticos que eu vejo nos grupos, principalmente de novato, que fizeram aquelas coisas de qualquer jeito. Curiosamente, eles costumam dizer que tiveram manifestação visual e eles enxergaram o espírito exatamente igual à descrição. Não, ele apareceu aqui com penas de pavão falando em egípcio, pareceu igualzinho o livro. No máximo vai ser alguma coisa que lembra vagamente. E falando de resultados fantásticos, a maioria das vezes, se teve resultado, foi pura coincidência ou foi um espírito zombeteiro enganando a pessoa. Porque eles também fazem isso, principalmente quiumbas. Eles vêm, já percebem o troço e já sobra. Na próxima vez tu me traz uma garrafa de uísque. Tá tendo resultado agora, na próxima vez já bota umas frutas, bota um abacaxi, bota uma jaca, bota mais uns pedaços de carne, bota 3 garrafas de vinho. E eles vão sugando a pessoa, espíritos de mortos. E as pessoas, vão atrás e eles vão dando uma coisinha aqui, umas coisinhas aqui, coisinha ali, e dali a pouquinho eles puxam o tapete da pessoa. Tem uma pergunta do Moisés que acho que você já quase respondeu, que é: quais os perigos de contatar mesmo sem querer os daimons, né? E como se proteger previamente? Aí ele acabou de responder, né? Você tem que fazer a coisa direito, faz do ritual, faz bonitinho. Quanto mais próximo, é como se tivesse, sei lá, um telefone, né, de um contato da agenda do cara no astral. E aí se ele vê que você tá indo para a reunião e tá todo mulambento, fez tudo errado, tá tudo torto, ele não vai te atender, né? E aí ele não te atendendo, sempre tem os porta de cadeia, que é os caras que ficam ali na porta do conglomerado e fala: esse é o trouxa que eu vou pegar, né? E por isso que a gente fala assim, é legal, mas é perigoso, você tem que saber o que você está fazendo. O nosso problema, por isso que eu chamei o Gilberto hoje para a gente conversar sério disso. Tem muita gente fazendo, mas está fazendo de qualquer jeito. Então não é que a gente fala que não pode, é perigoso, não faz isso e tal, a gente não é crente, mas faz direito, porque depois tua vida vai ficar fodida, e aí você vai falar: essa não funciona, não tem nada a ver e tal. Então, funciona, mas também não dá para fazer nas coxas, né? Não é caótica. Não é de qualquer jeito. Não. Faz poucos dias aí, até ontem eu vi de novo o mesmo cara botando a mesma foto no outro grupo. Eu evito até, tem coisa que eu nem chamo mais atenção, porque é incomodação sempre. O cara botou uma foto, um pedaço de folha de caderno, daquelas com espiral, sabe? Ele rasgou um pedaço da folha, deixou com espiral tudo. Por cima ali tinha alguma coisa desenhada, aí em cima da terra com uma pedra em cima, mas uma pedra dessas de calçada, sabe aquelas pedras vermelhas comum de calçada? Pedaço de pedra assim, e uma espécie de uma cruz de cabeça para baixo, que foi feita com uma ripa de madeira, que devia ser de um caixote, e um galho de árvore quebrado nas pontas, assim, sabe as pontas assim, todas farpas, tudo assim, amarrado com uma fita que parecia, sabe aquelas fitas vermelhas de amarrar caixote, amarrado de qualquer jeito, e uma vela. Eu não duvido que a vela tivesse sobrado do bolo de aniversário de alguém. Que foi um grande ritual para Andras. Tá me gozando, né? Aí eu pensei, cara, pelo menos papel virgem, né? Tu vai fazer a cruz. Eu vi que é uma cruz invertida, porque óbvio que é magia de destruição, mas aí com certeza não tem espírito nenhum, porque eu tenho evidência, eu enxergo quando eu comento alguma coisa, eu não preciso abrir tarô. Quando eu falo, eu tô enxergando. Não importa se a pessoa tá usando perfil falso, não sei o quê, eu tô enxergando. Eu tenho minha evidência, eu tenho uma vida fazendo isso. Eu tô falando. Cara, aí não tem nada. Não, porque bababá, aí já apareceu outro lá falando, não, porque isso aí é meu sistema. Não, ele mesmo falou que é porque eu sou satanista. Não, satanismo não tem nada. Satanismo também tem método, também tem cifras, tem protocolo, faz a coisa direito. Isso é relaxamento. Aí já apareceu a turma para defender, né, dos mesmos. Não, eu também sou satanista, é que no satanismo nós fazemos essa coisa de maneira mais livre, meia bruxesca. Piorou. Eu sou bruxo. Eu comecei a aprender pela bruxaria. E a primeira coisa que me ensinaram desde o início, quando eu era pequeno, faz direito. Pode não ter tudo para fazer, mas capricha. Vai fazer um desenho, vai fazer uma coisa.
Pega o cara, pelo menos, o cara rasgou uma folha de caderno. Pelo menos tivesse pego, vai que ele não tinha dinheiro mesmo. Mas pega a tesoura, corta aquele picote, deixa bonitinho. Porque às vezes a pessoa não tem mesmo. Não, porque tu nem sabe que seja o final de vários dias de relacionamento, porque o nome do cara já está na terra, cara. Tu está entregando lixo. Tá? Parei de discutir, eu vi que apareceu de novo no outro grupo, vi a mesma foto de novo, e o cara louvando o Andras, salve, não. Tá chamando o Andras e não deu problema na tua vida? Conta outra. Ó, tem coisa que é aquela coisa assim, escuta aqui, tu tá fazendo tal e tal coisa, não tá acontecendo tal e tal coisa, tu tá fazendo errado. Não é que tenha que dar erro, mas tem coisa que tem tudo para dar erro. Tem espírito que são efeitos secundários. O Andras, ele não é amiguinho de ninguém. Qual é a característica dele? Ele já chega querendo cagar na tua cabeça. Tem Andras ali? Não, o cara, na melhor hipótese, ele fez uma macumbinha muito da mal feita. Quem recebeu foi um egum, um espírito de morto. Se Andras estivesse ali, tinha arrasado com a vida dele. Não tinha voltado nem para casa. Andras não é bonzinho assim. A característica dele é essa, chamou. Olha só, depois de muito tempo, para tu conseguir um certo respeito com ele. Mas ele sempre chega já querendo se fuder com a tua vida. Asmodei também. Asmodei, maior respeito. Mas ele chega, não, eu tô de pezinho, maior respeito, vamos se respeitar, estamos de bem. Senão ele vai tentar fuder com a tua vida. Vai mexer com Andromares, recuperar alguma coisa roubada, achar um bandido, né? Olha, a maioria das vezes, para trabalhar com Andromares, tu vai ter problema com a polícia, ou com a justiça, ou vai ter uma briga com o vizinho, alguma coisa vai te envolver que tu vai ter problema. É efeito secundário, sempre. Acontece. Aí a pessoa faz umas merda dessas e diz que não tá acontecendo nada, tá tudo sendo uma maravilha. Também não, né? Então por isso que a gente percebe que tantas vezes as pessoas fazem as coisas, aí falam que tá tudo bem, mas na verdade você não fez nada. Se tiver algum resultado aí, é pura coincidência. E aí como é que tu vai se defender disso? Como é que tu vai saber quem é que tá vindo? Tu vai ter que trabalhar, persistir e fazer direito, porque se tu nunca fizer direito, tu nunca vai saber como é que é a coisa. Vai ficar sempre aquela coisa assim, mal feita, improvisada, de qualquer jeito, mas tu nunca vai ter certeza de nada. É exatamente isso que você falou, cara. É um negócio que é bacana, mas acho que não sei se popularizaram, ou escracharam, ou sei lá aquela coisa que poderia ser fantástica, um método de estudo excelente, mas que a gente só tem relato de problema e tal. E se a gente for olhar a quantidade de pessoas que tem nos grupos, os que realmente participam são poucos. Tem muitos que aparecem uns dias e somem. A maioria, no ano que vem, eles até estão no grupo, mas nunca mais entraram ali. Então, os que participam são poucos, e desses poucos, a maioria some em poucos meses. A maioria. São poucos os que passam de um ano. O pessoal que está começando, passou de um ano, eu já começo a prestar atenção. Opa, está sobrevivendo. Já está aí uns 5 anos. Opa, agora está valendo a pena. Mas a maioria não passa do primeiro, segundo ano, e olha, eles vão sumir. E ou vão parar na igreja evangélica, ou vão se esconder numa terreira de religião, que tem muito, ou estão surtados tomando remédio faixa preta do psiquiatra. São as 3 principais áreas que tem. A maioria se ferra. Se a gente for procurar mesmo todas as histórias tristes que tem, cara, a gente vai ver, é muito mais do que se fala. Geralmente o que circula, assim, problema maior com esse, com aquele, é alguém que ficou um pouquinho mais conhecido. Fulano sumiu, pois é, ele não tem problema e tal, aí que se comenta. Agora, para um que é comentado, tem 1000 que ninguém fala. Isso aí mesmo, cara. Acho que com isso você fechou com chave de ouro essas dicas. Então tá faltando uma coisa, né? Como é que o pessoal te acha? Teu site, porque eu sei que você tem um monte de textos que você coloca, disponibiliza, tem um blog também. Então, como é que o pessoal consegue falar com você? Tá. Então, assim, eu tenho o meu site, gilbertotrapazon.com.br. Então, esse é o site principal, ok? Então, ali tem artigos, tá, de vários anos, então tem sobre Goethe, a magia angélica. Às vezes eu faço comentários espirituais. Eu tenho escrito muito pouco sobre humor, mas às vezes eu escrevo umas coisas humorísticas também. Mas tem essa parte de magia, tem a parte de livros também, que são vários textos em PDF que eu fiz gratuito para download, mais recentes, o livro de Rafael,
e outro é uma oração com 72 anjos da Chemâfras. Tem esse aqui que eu citei aqui também sobre espíritos da Goetia para relacionamentos, tem uma lista de sugestão de leitoras, tem um psalter, um livro de salmos, também, de uso mágico de salmos, e algumas outras coisas. E aí, de novo, gilbertotrapazon.com.br/livros. Não precisa cadastro, é só clicar e baixar. É gratuito mesmo, não tem que cadastrar e-mail, não tem que entrar em WhatsApp, nada. Clica ali e baixa. A única coisa que eu ganho ali, claro, é o meu nome que está ali, é uma propaganda do meu trabalho também, porque eu também posso fazer o jabá aqui. Tá? Eu faço consultas de orientação, consultas com o tarô, para orientação. Primeiro, as pessoas às vezes confundem, tu só faz a orientação. Não, eu trabalho com magia. Porém, primeiro precisa orientação para a vida da pessoa. Então, essas consultas são por escrito, é por e-mail. Consulta minha é 10, 20, 30 páginas, fácil. Eu já tive consulta de 40 páginas, foi uma coisa desse tamanho. Então, é um trabalho sério, formal. Tem uma diferença de preço? Tem, mas é um trabalho que tu imprime, tu lê quantas vezes quiser na tua vida. E é obrigatório quando eu vou analisar um caso de magia. Porque eu sempre vou olhar o que é a vida da pessoa. Como é que tua vida tá? O que está acontecendo? Porque não adianta a pessoa dizer, eu quero uma magia para tal coisa. Não, para. Por que tu tá aqui na minha frente? Como é que tá a tua vida? Qual é a tua vida nesse momento? É isso que eu vou fazer primeiro. Orientar a pessoa. Eu vou olhar a vida da pessoa, como é que estão as energias à frente, caminho, de onde é que tu veio, possibilidades, chaves maiores da vida. Só então que eu vou ver o problema da pessoa. 99% das vezes, o que ela queria perguntar, que às vezes elas querem, às vezes é uma consulta só para perguntas específicas. 99% das vezes, só na parte geral, introdução, eu já respondo para ela. Mas depois, é claro, aí eu vou detalhar, explicar. Comentei antes que a maioria dos casos de magia, eu acho que não são necessários. Fácil, 90% das vezes eu resolvo só com a consulta. Porque às vezes a pessoa ela só precisa de uma oração, aprender a fazer banhos de ervas. Eu não vendo banho de ervas. Eu ensino alguns banhos de ervas, os mais conhecidos, populares. Às vezes, se necessário, eu vou ensinar algum diferente. 90% dos casos aí, oração, os banhos de ervas e sugestões, é claro, para a vida. Eu tô com problema no meu casamento, não sei o quê. Então, mas o teu problema de casamento é que vocês estão com problema financeiro. Então, tu não tem que fazer magia para amor. Vocês têm que trabalhar a parte financeira de vocês. Então, assim, assado. E eu tenho formação de vida, eu tenho essa formação como técnico. Eu já fui empresário também, tive empresa, eu fui diretor da Câmara de Indústria e Comércio por alguns anos. Então, eu tenho visão de empresa também. Por isso que às vezes eu atendo empresas também. Mas uma vida pessoal também, então vida geral e toda essa bagagem de vida que eu trago e de tantas áreas que eu trabalhei, eu procuro ajudar as pessoas para isso. gilbertotrapazon.com.br/consultas. Foi muito massa ter você aqui hoje, tirou bastante dúvida, espero que a galera que caia aqui sem querer ou venha de curioso, tipo, põe a mão na cabeça e fala, quero estudar isso aqui, estuda, mas faz direitinho, começa, estuda ali cabala, estuda técnica, faz o processo e aí sim, depois que você estiver seguro. Ontem eu entrevistei a Linda Falori, que ela fez o Shadow Tarot, né, o tarot das Clifford, e ela falou a mesma coisa, ela falou, meu tarot não é para iniciante, cara, a gente precisa, vocês têm que treinar, estudar, faz a caminhada toda, cara. Não vai fugir, cara. A gente vai estar aqui daqui 10, 15 anos. Gilberto vai estar aí, eu vou estar aqui. Então não tem por que ter pressa. Você que acompanhou a gente até aqui, então não esquece, segue o canal, dá like, que a gente passou de 12 mil. Segue o canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.